Então, quanto mais profundo, quanto maior aqui o H, maior vai ser a pressão também. Show de bola? Bom, essa daqui é uma análise assim mais geral, né? Agora vamos ver um caso mais específico, mais completo, digamos assim. Para fazer isso, a gente vai calcular a pressão em qualquer ponto do fluido. Fala aí, eu sou a Lucimar, Responde Aí. E hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a pressão hidrostática. E para aprender sobre esse assunto, já deixa um like nesse vídeo. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal do Responde Aí, já faz a sua inscrição agora e ativa o sininho, para você não perder nenhum vídeo e poder estudar tranquilão aqui junto com a gente. Pessoal, a aula de hoje é sobre pressão hidrostática. E a gente sabe que em física não tem muito jeito, né? McFlu ou física, não tem muito jeito, a gente precisa fazer bastante exercício. Então, para ajudar você aí na hora de fazer o exercício, essa aula vai vir aí com super bônus. A gente vai disponibilizar aqui na descrição do vídeo um resumo em PDF sobre os pontos mais importantes que você precisa saber na hora de fazer um exercício sobre pressão hidrostática, tá? E é bem simples ter acesso a ele, total grátis para você. É só entrar na descrição aqui, clicar no link que a gente está disponibilizando e pegar o seu resumo em PDF. Você pode deixar ele no celular, pode imprimir, vai ter ele sempre juntinho de você aí na hora de fazer o seu exercício. Show de bola? Então, bora para o vídeo, vamos entender um pouquinho sobre a pressão. Antes da gente começar, é importante a gente falar que quando a gente está dizendo, né, trabalhando com a pressão hidrostática, a gente está falando de fluidos paradinhos, beleza? Então, aqui, ó, vai valer o que pra gente? Aquele fluido que tá ali tranquilão. A gente não tá falando de casos de escoamento, a gente não tá falando de tubos, de água corrente, nada disso, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem aí um recipiente. Esse recipiente, ele tá cheio de um líquido, um fluido qualquer. E a gente quer calcular a pressão exercida por esse fluido em um determinado ponto. Para começar a entender sobre esse assunto, eu vou calcular a pressão lá no fundo desse recipiente, tudo bem? Então, a gente vai lembrar lá da física que a pressão ela é definida como sendo a força dividido pela área. É a razão aqui, ó, entre essas duas grandezas, beleza? Bom, a gente está querendo saber qual é a pressão lá no fundo desse recipiente primeiro. Então, o que a gente vai fazer? Vou trazer isso aqui para cá e vou calcular a pressão aqui, ó, nesse pontinho lá no fundo. O que a gente tem que entender, né? Existe ali uma força sendo aplicada no fundo do recipiente. Que força é essa? É a força-peso de todo esse fluido que está em cima ali daquele ponto. Então, ele tem um peso, né? Ele tem uma massa, ele está ali na superfície da Terra, então ele está sendo puxado para o centro da Terra. Então, todo esse peso está sendo aplicado aqui no fundo desse recipiente. A gente vai começar, para início de conversa, a pensar na área como sendo a área lá de baixo do fundo desse recipiente. Show de bola? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a força que a gente está analisando é a força-peso. Então, vamos abrir isso daqui e vamos ver como é que a gente pode descrever essa pressão para um caso do fluido. O que está influenciando, o que não está. Quando a gente abre a força, essa força, como eu falei para vocês, como ela é a força-peso, eu vou botar assim, força P de peso, tá? Ela vai ser dada pela massa de água, de líquido que tem ali, de fluido, vezes a gravidade, como a gente calcula qualquer peso, né? E no caso da gente estar falando sobre um fluido, é bem comum a gente expressar essa massa aqui, não como massa mesmo, mas em relação à sua densidade. Então, o que a gente vai lembrar? Que a densidade de um fluido é a razão entre a massa, entre a sua massa e o seu volume, né? Então, ó, isolando a massa aqui, a gente vai ter que a densidade vezes o volume pode representar essa massa. Então, lá na fórmula da força, é isso que eu vou escrever. Aqui onde está a massa, eu não vou mais escrever massa, eu vou escrever ρ vezes V, beleza? Então, ρ vezes V vai ser a minha massa agora, vezes G. Lembrando que isso aqui é só a força por enquanto, né? Mas a gente está atrás, na verdade, da pressão. Então, como é que a gente pode expressar essa pressão? A pressão vai ser essa força, que é ρ, vezes V vezes G, dividido pela área. Essa área lá do fundo, não é isso? Então, parece que tem a ver, né? De acordo com o que a gente está olhando ali, parece que tem a ver. Mas vamos ver se a gente abrir aqui esse volume, né?
Esse volume de água, como é que eu vou calcular o volume de água que está todo ali em cima desse fundo? É só a gente fazer a área da base e multiplicar pela altura, não é isso? O volume aqui, então, ó, ele vai poder ser aberto também. Vai ser a área da base vezes a altura dessa quantidade aí toda de água que está ali. Então, o que a gente vai perceber? Que nossa pressão ela vai assumir um novo valor. Então, eu vou fazer o ρ vezes vou passar o G para frente, e esse volume, ao invés de escrever V, eu vou escrever A vezes H, né? Onde A é a área. Mas lembra que embaixo a gente também está dividindo pela área? Então, o que vai poder acontecer aqui? A gente pode cortar essas duas áreas. Daí, a gente percebe o seguinte, que a pressão aplicada ali no fundo do recipiente, ela depende, na verdade, de algumas coisas específicas. Ela depende da densidade do fluido, ela depende da gravidade no local e ela depende da altura. Da altura de quê, né? Essa altura ela também é vista como profundidade. Então, na verdade, é a profundidade que a gente tem aqui, ó, seria essa altura todinha aqui, beleza? É a altura da coluna de água que tem, de líquido, de fluido, né? Que tem acima do ponto que a gente está analisando. Show de bola? Então, vendo isso, né, visto isso, a gente percebe que a pressão, então, ela depende da densidade e da altura. Bom, e aí a gente pode analisar o seguinte, vamos imaginar esse peixinho aí, vamos fazer uma comparação com esse peixinho. Ele está a uma determinada profundidade aqui, que eu vou chamar de H no ponto A, tudo bem? Se agora esse peixinho descer, né, tá nadando ali tranquilo, mas ele vai descer. Ele vai descer agora para um novo ponto, que eu vou chamar aqui de ponto B. Então, ele está a uma nova profundidade. Então, a gente tem a profundidade do ponto A e tem a profundidade do ponto B. O que a gente consegue perceber, né? Que em cima desse peixinho aqui, a gente tem uma quantidade de água, mas ela é menor do que em cima desse outro peixinho aqui, certo? Então, com isso, a gente pode dizer que a pressão no ponto B, no peixinho que está na posição B, é maior do que a pressão do peixinho que está na posição A, beleza? E aqui a gente tira outras inferências. Então, quanto mais profundo a gente estiver, mais água vai ter em cima, né? Mais líquido vai ter em cima, apertando, pressionando ali aquele ponto. Então, quanto mais profundo, quanto maior aqui o H, maior vai ser a pressão também. Show de bola? Bom, essa daqui é uma análise assim mais geral, né? Agora vamos ver um caso mais específico, mais completo, digamos assim. Para fazer isso, a gente vai calcular a pressão em qualquer ponto do fluido. E aí eu vou separar um pedacinho desse fluido, que eu vou chamar aqui de pedacinho dV, tá? Esse daí vai ser o nosso pequeno fluidozinho. Eu vou calcular a pressão nesse ponto, que é um ponto qualquer. A gente vai fazer de maneira muito parecida, mas nesse ponto a gente vai encontrar um detalhe importante que é preciso analisar. Vamos abrir de novo a massa, né? Só que agora, lembra que eu estou olhando um pedacinho? Então, eu vou analisar um dP, né? Diferencialzinho bem pequenininho. Então, vai ser dF sobre dA. E a gente vai abrir tudo isso de novo. Lembrando, né? dF vai ser a força-peso, né? Diferencialzinho da força-peso. Então, dF vai ser dmg. Só que o nosso G é constante. Então, o nosso dF vai ser G na frente, dm. E esse dm, ele também vai poder ser aberto lá em relação à densidade, igual a gente fez com o anterior. Então, a gente tem que a variação da densidade vai ser dm sobre dv, não é isso? Então, passando para o outro lado, a gente vai ficar com dm igual a dρ dV. Muito bom. Então, lá na nossa força, é isso aqui que a gente vai colocar, tá bom? Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Então, aqui a gente vai reescrever a nossa força, ó. A gente vai dizer que dF vai ser G vezes dρ dV, beleza? Bom, tranquilo. Agora, a gente vai poder pensar no seguinte. Esse dV aqui, ele também pode ser aberto, né? Então, a gente vai ter aqui, lembrando, né? Área da base vezes a altura, só que é tudo muito pequenininho. Então, dF vai ser igual a G vezes dρ vezes dA dH.
Eita, ficou grandão, né? Bom, vamos colocar lá no caso da pressão, tá? Agora a gente vai levar essa informação aqui, deixa eu até copiar ela aqui, a gente vai levar lá para o cálculo da pressão. Então, vamos fazer isso aqui agora, ó. A gente tem aqui o nosso DF. Lembrando que o que a gente está calculando aqui é dP, que é dF, dA, não é? Bem pequenininho, caso bem pequenininho. Bom, então dP vai ser o nosso dF, que é esse todinho aqui, né? Então, vai ser ρ, vai ser G, desculpa, vezes dρ, dA, dH. Assim, né? Tudo isso sobre dA. E aí, o que, que vai acontecer? De novo, a gente vai poder cortar o dA com dA, né? E aí, a gente vai ficar só com dP sendo igual a G vezes dρ, dH. Opa! dH. Show de bola? Bom, aí agora, para a gente encontrar a nossa pressão, a gente vai precisar integrar dos dois lados, né? Então, a gente faria uma integral aqui e a integral aqui. Importante a gente pensar o seguinte, veja bem, quando a gente vai fazer essa integral, do lado de cá, a gente consegue fazer tranquilamente, tá? Alguns pontos importantes que a gente tem que analisar. Desse lado aqui, então, a gente vai ficar com a pressão. A pressão, ela vai ser igual, então, essa gravidade, se a gente estiver considerando no centro da Terra, no centro na superfície da Terra, ela vai ser sempre a mesma, né? Vai ser aproximadamente aí constante. Então, ela vai poder sair da nossa integral. E se a gente estiver olhando fluidos que são incompressíveis, a densidade ela também não vai mudar. Então, a gente vai poder tirar, ela não vai ser não vai ter uma variação. Então, ela vai poder sair também da nossa integral, tá? Então, ela vai ficar aqui ρ e a nossa gravidade. E aí, finalmente, a gente vai ter aqui a integral da altura, tá? Então, essa altura todinha aqui que a gente tem. Então, vai ser ρ vezes h mais a nossa constante de integração. Ponto importante, quem vai ser essa constante de integração? Essa constante de integração vai ser um P0. Esse P0 ele vai estar associado ao fato do fluido estar aberto ou fechado nesse recipiente. Porque o que acontece, né? A gente está analisando todo o peso do fluido que está ali sobre esse ponto. Mas em cima dele a gente tem ar. E esse ar também tem um determinado peso, forçando aqui uma pressão dentro desse fluido, tá? Então, se esse recipiente estiver aberto, esse P0 nosso aqui vai ser a pressão atmosférica. E aí, a nossa pressão, então, ela vai ser dada por pressão sendo igual a ρ vezes G vezes H mais a pressão atmosférica, ATM. Belezinha? Então, vamos botar isso aqui bem expresso, bem direitinho para a gente não se esquecer. Bom, então assim a gente calcula aí a pressão analisando todas as informações importantes para a gente. Bom, agora a gente vai falar sobre a pressão absoluta e a pressão manométrica. A pressão absoluta é isso que eu falei com vocês, né? A gente vai levar em consideração lá toda a coluna de fluido que está fazendo a pressão no ponto e também a atmosfera, esse P0, né? Então, esse P0, na maioria das vezes, ele vai ser a pressão atmosférica. Show de bola? E a pressão manométrica, ela vai ser a pressão pura, considerando só a pressão que o fluido está fazendo naquele ponto. Então, ela vai ser a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então, no caso, se um recipiente estiver fechado, completamente fechado, a gente não vai levar em consideração a pressão atmosférica. Por isso, ela vai ser dada só pela pressão manométrica. E esse nome é por causa do instrumento que a gente usa para medir essa pressão, que é um manômetro. Show de bola? E aí, então, a gente vai ter só ρGH mesmo. Só vai levar em consideração aí a densidade, a gravidade e a altura do fluido. Tranquilão? Bom, para a gente saber direitinho como é que isso funciona, eu trouxe aqui um exemplo de exercício para a gente dar uma olhadinha. Bom, vamos considerar aí que a gente tem um submarino e aí o problema diz para a gente que ele tem uma pressão manométrica, ele está sob o efeito ali de uma pressão manométrica que é 3 vezes a pressão atmosférica. E ele pergunta para a gente qual é a altura, quer dizer, qual é a profundidade que esse submarino ele tá? Então,
O que a gente vai fazer para resolver esse exercício? Primeira coisa que a gente vai lembrar é como que a gente calcula aí essa pressão manométrica. Como eu falei para vocês, a pressão manométrica ela vai ser ρ vezes G vezes o H, não é isso? No caso, ele disse para a gente que a pressão que esse fluido está exercendo sobre esse submarino nesse ponto, ela vai ser 3 vezes a pressão atmosférica. Bom, detalhe importante para a gente, a pressão atmosférica, ela vai ser dada por 10 elevado a 5 PA, tá? Essa daqui é a nossa unidade. Então, se a gente tem uma pressão manométrica de 3 vezes isso, então vai ser 3 vezes o 10 elevado a 5. Isso vai ser igual a ρ. Quem é o ρ? No caso aqui, a gente está falando da água. Então, vai ser 1.000 gramas 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá? A gravidade, que vale 10, e a gente está querendo saber qual é a altura, não é isso? Então, agora, para calcular a altura, a gente vai resolver ali essa conta. Então, a gente vai ficar com 3 vezes 10 elevado a 5. Passo todo mundo para cá dividindo. Aqui, ó, a gente vai ter um 10 elevado a 4, né? Então, 10 aqui elevado a 4 vai ser igual à nossa altura. Então, a altura do nosso fluido vai ser 3 vezes 10, o que vai dar para a gente uma altura de 30 metros. Como a gente está falando de um fluido e a gente está falando de um submarino, essa altura é a altura da coluna de água que tem acima dele. Então, ele está a uma profundidade de 30 metros. Belezinha? Bom, vamos seguindo. Agora a gente vai falar sobre a pressão em vários fluidos diferentes, tá? Quando a gente tiver aí um fluido, por exemplo, a gente tem um recipiente com um determinado fluido. A gente vai levar em consideração que a pressão nesse ponto, lá naquele pontinho P, vai ser ρg vezes a altura, né? Esse ρ é desse determinado fluido. Só que a gente pode ter uma mistura de vários fluidos, uma composição de vários fluidos ali que estão um sobre o outro. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer para calcular a pressão ali? Eu vou colocar a densidade desse fluido específico vezes a gravidade vezes a altura da coluna de água sob o ponto, certo? Se eu coloco um novo fluido, a gente vai ter que acrescentar essa nova pressão. Então, vai ser a densidade desse novo fluido vezes a gravidade vezes essa nova alturinha ali de fluido que a gente tem. Se a gente colocar um terceiro fluido, a gente vai acrescentar isso à nossa pressão também. Então, percebe que vai sendo criadas camadas e essas camadas vão fazendo com que haja mais pressão sobre um ponto que a gente está analisando. Sem considerar, é claro, quer dizer, não esquecendo de considerar, é claro, que esse recipiente, aparentemente, aí ele está aberto. Então, se ele estiver aberto, ainda a gente precisa colocar toda a pressão de ar que está sendo exercida ali em cima. Beleza? Bom, galera, por hoje é só. Se você gostou, já deixa o like se você ainda não deixou. E não esquece de pegar o seu resuminho com todos esses assuntos para você poder continuar estudando junto com a gente. Então, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!